Pessoal, tudo bem? Hoje é 13 de agosto, né? E nesse dia nós celebramos o dia de Hécate, que é uma deusa grega bastante popular na bruxaria, bastante popular na Wicca. Eu queria fazer esse vídeo para falar um pouco sobre devoção, sobre a nossa devoção aos deuses, a nossa devoção às divindades. Como que a gente estabelece essa devoção? Eu quis fazer esse vídeo no dia de Hecate porque é uma deusa super valorizada nos tempos de hoje, né? E ela tem um culto muito amplo dentro da bruxaria, do neopaganismo. E esse dia sempre dá uns rolos, porque a galera que não cultua Hecate começa a falar mal, porque é super valorizada, é porque isso, é porque aquilo, e aí começa a galera que cultua Hecate fica chateadíssima, né? Com razão, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, ninguém tem que se meter no culto pessoal de ninguém. E mas ao mesmo tempo existe um movimento que é um movimento cíclico, um movimento histórico de divindades que se tornam mais populares ou menos populares em determinados momentos da vida, né, da história. E por alguns motivos, e por motivos diversos, isso acontece. Então eu fiquei pensando, poxa, mas por que será que existe ainda na comunidade neopagã, na comunidade wiccaniana, na comunidade da bruxaria, um pensamento um tanto tacanho e às vezes muito proselitista de que a gente é obrigado a cultuar divindades específicas, determinadas divindades, ou que a gente que tem um culto gigantesco de diversas divindades, né? Às vezes eu vejo um pessoal que está começando e que fala, eu cultuo tal e 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 tal deusa. E aí quando eu olho tem tipo 40 divindades, sabe? Eu fico, putz, será que você consegue cultuar 40 divindades diferentes? Com 19, 20, 25, 30, 40 anos que seja. Imagine que se você cultuar 40 divindades diferentes e você tiver 40 anos e você começou na bruxaria há, vamos dizer, 15, que é uma época, uma quantidade de anos bastante grande e mais ou menos no começo da popularização maior da bruxaria, né, no Brasil. Em 15 anos, você teve tempo de cultuar 40 divindades? Por que eu faço essa pergunta? Porque o culto a uma divindade, ele não é uma bula. A divindade, ela não vem com uma bula médica. A gente não faz um culto baseado numa relação superficial quando a gente está falando de culto. A gente faz um culto baseado numa relação de profundidade, de intimidade, de conhecimento. É assim que os povos antigos cultuavam suas divindades. Então, alguns conceitos que são um pouco equivocados em relação aos panteões, primeiro, né? Panteão, ele representa um conjunto de divindades que eram cultuados por uma determinada cultura. Mas ele não representa as divindades sendo cultuadas por todas as pessoas dessa cultura, né? Então, assim, ele fala sobre essas divindades, mas ao mesmo tempo não significa que todos os lugares onde essa cultura ocupou e existiu, todas essas divindades eram cultuadas. Vamos dar um exemplo bem simples. A Grécia Antiga. Nem todos os deuses gregos eram cultuados por toda a Grécia Antiga. E diversas cidades metrópoles, elas tinham divindades de culto, um grupo de divindades de culto que eram bem específicas e que eram bem conectadas. Por exemplo, Atena, obviamente na cidade de Atenas, Ares na cidade de Esparta, né? E as cidades que com certeza faziam muito comércio, cultuavam muito mais Hermes, e as cidades que tinham muito mais uma característica de relações com a terra, agrícolas, cultuavam muito mais Deméter. Então a gente tem divindades que são ligadas também às atividades locais mais populares daqueles lugares. Isso faz com que a gente perceba que quando você diz, eu cultuo o panteão grego, você não precisa cultuar todas as divindades do panteão grego, até porque seria bem impossível.
Você pode conhecer todas, você pode estudar a maioria delas, você pode ter um contato mínimo com grande parte delas, mas é muito difícil que você tenha um culto a todas elas, porque o culto exige intimidade. Exige que primeiro que você se sinta conectado de alguma forma com essa divindade, porque ela precisa ressoar com alguma coisa que existe dentro de você, ela precisa trazer alguma característica ou que você já tem e que é muito forte em você, ou que você precisa trabalhar muito, alguma coisa que você precisa desenvolver e que através do culto você vai trazer essas características da divindade para sua personalidade, vai trazer as características dessa divindade para você. Mas isso exige uma relação de intimidade. Sabe aqueles amigos que a gente, de tanto conviver, começa a trazer algumas características? Às vezes a gente começa a falar como ele, a gente começa a falar com o sotaque da pessoa, ou a gente às vezes começa a usar as gírias que essa amiga usa. Então, existe uma diversidade muito grande de formas de culto, mas todas elas exigem intimidade, né? Então, quando a gente está falando de culto pessoal, a gente está falando de quais são as forças da natureza, entendendo que nós somos anímicos, né, animistas, no paganismo, a maioria avassaladora, eu acho, dos neopagãos são animistas, entendem que existe, tudo que existe é sagrado. Como que a gente pode fazer um culto pessoal a alguma divindade? E é isso que a gente vai explorar um pouquinho mais nesse vídeo. Então, digamos que eu tenho um chamado por alguma divindade, eu sinto uma proximidade com alguma divindade, eu recebi uma intuição, eu ouvi um nome de alguma divindade que me trouxe uma certa energia específica ou me chamou para isso. Ah, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para desenvolver um culto a essa divindade? A primeira coisa que eu preciso é pesquisar sobre essa divindade, é entender qual é a história dela, especialmente qual é a origem dela. Qual é a origem dessa divindade, de onde ela vem, como que o culto dela foi estabelecido no passado, qual é o caminhar geográfico que essa divindade teve. Geralmente, divindades nascem em lugares e são popularizadas em outros, porque as comunidades, muitas delas, eram nômades ou tinham algum momento de diáspora, algum momento de êxodo muito grande, em que elas se deslocavam para um outro lugar e acabavam levando consigo as divindades que eram mais populares ou mais necessárias naquele momento para elas. Por exemplo, na época em que os negros africanos estavam sendo escravizados pelos europeus e trazidos para a América, algumas divindades que ajudavam eles a sobreviverem tanto ao transporte quanto à permanência num país estranho, elas foram se popularizando mais, como Ogum, como Yansan. E quando eles chegaram num país com muita mata, né, vieram para a Mata Atlântida e tinha muita floresta, divindades que não eram tão populares em algumas regiões da África, como Oxóssi, se tornaram extremamente populares no Brasil. Então, entender isso possibilita que você mergulhe na relação com as divindades de uma forma muito mais íntima, muito mais real e muito mais profunda. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, eliminar a nossa visão superficial sobre as divindades e eliminar a nossa visão superficial sobre a relação com as divindades. A gente precisa se aprofundar. E esse aprofundamento precisa acontecer de maneira teórica, sim, precisa acontecer de maneira teórica. É importante estudar a história, é importante saber pesquisar, é importante ler nos livros e buscar com fontes antropológicas que sejam confiáveis. Não é com textinho que você encontrou na internet, não é com textinho de 20 linhas que você encontrou no grupo do Facebook. Isso não vai te dar profundidade suficiente para estudar, para conhecer e para se aprofundar no culto pessoal a essa divindade. Não vai. Ponto. Ah, mas é. Não importa, não vai. Então, primeira coisa, a gente estuda. A gente estuda essa divindade. A segunda coisa que a gente faz é fazer um levantamento de quais são as coisas importantes para essa divindade, tanto quanto para aproximar, quanto para afastar essa divindade. Se vocês estudarem a história de cada divindade, vocês vão perceber que existem coisas que são
usadas para atrair essas divindades e existem coisas que são usadas para repelir essas divindades. Ou que essas divindades detestam, que elas não gostam, que elas não suportam. Porque você precisa evitar essas coisas. Se você tem um amigo que odeia alho, você não vai convidar ele para um jantar árabe na sua casa cheia de pastas de alho, entendeu? Então você precisa entender quais são os gostos e os desgostos dessa divindade, porque ela tem uma personalidade e essa personalidade tem que ser respeitada se você quiser criar uma relação íntima, uma relação próxima com a divindade. Beleza. Fez esse levantamento, você vai erigir um altar. Você vai criar um altar para cultuar essa divindade. O altar é um ponto, uma âncora física, onde você vai fazer suas orações, onde você vai colocar libações e oferendas para essa divindade, onde você vai criar uma ponte física com a divindade. Lembra que a divindade está no plano divino, que não é afastado do nosso plano, mas é uma outra dimensão. Afastado, eu digo assim, não é longínquo, né? Mas ele está numa outra dimensão. E a gente precisa, e a gente está no plano físico, então a gente precisa criar uma ponte física, um lugar de contato com a divindade. A gente cria um altar com os elementos que são importantes para essa divindade, muito normalmente com a imagem da divindade. Não é preciso ter uma imagem da divindade, tá? Se você não acredita em imagens antropomórficas e coisas do gênero, que é um tema que eu vou trazer em outros vídeos, antropomorfismo, antropocentrismo, como que a gente vê as divindades, é um assunto bem interessante. E aí, qual é a ideia desse altar? É que ali seja o ponto de encontro entre vocês. Ali é o lugar onde vocês vão se encontrar, ali é o lugar onde vocês vão conversar, ali é um lugar onde vocês vão tomar um chá, bater um papo. Inclusive, bebidas que são dedicadas a essa divindade são bem interessantes de você levar quando você for fazer esse momento, sabe? Então, vou fazer um contato com Sekhmet, eu vou levar cerveja, né? Eu vou fazer um contato com Brigitte, eu vou levar leite. Porque existe uma relação, tá ali a emanação da essência da divindade, também tá nas coisas que ela come, nas coisas que ela bebe, nas coisas que ela gosta. Beleza. Criei um altar. O altar vai ser essa âncora física. A gente não precisa do altar para cultuar a divindade, mas é bom, principalmente quando a gente está começando. E aí, nesse altar, eu coloquei os elementos que são bons para essa divindade, evito ao máximo os elementos que essa divindade não gosta e crio um altar só para aquela divindade. Quando eu estou fazendo uma aproximação com a divindade, é importante não misturar, tá? A partir daí eu vou criar uma rotina. É preciso ter uma rotina de como a gente vai se conectar com a divindade. Então, eu vou fazer orações diárias, eu vou fazer oferendas diárias, eu vou fazer oferenda uma vez por semana, eu vou fazer orações de manhã, eu vou fazer orações à tarde, eu vou fazer orações à noite, você vai escolher de acordo com a divindade. Eu vou cultuar uma deusa solar, eu vou cultuar Amaterasu. Eu vou fazer isso na hora do sol, eu vou fazer isso meio-dia, eu vou fazer na hora que o sol está no seu poder máximo. Eu vou cultuar a Selene, que é a deusa da lua, eu vou fazer isso à noite. Eu vou ter um ritual específico para cada uma dessas divindades, eu vou cultuar Oxóssi. Eu vou fazer o meu altar perto de plantas, se for possível. Se eu moro em apartamento, eu vou ter umas plantinhas ali para poder fazer isso. Então, é importante a gente criar uma rotina. É importante que a gente faça sempre no mesmo tempo, sempre de uma mesma forma, com a periodicidade que a gente vai continuar, porque isso disciplina a nossa mente, isso disciplina também a divindade de que naquele momento eu vou estar ali disponível para uma conversa, eu vou estar ali disponível para um tete a tete, eu vou estar ali, né? Ó, vamos ali, eu tenho uma reunião. É como se você tivesse uma reunião com alguém importante toda terça-feira, meio-dia. E toda terça-feira, meio-dia, vocês se programam para estar juntos, né? Então, isso é bastante importante. Rotina e disciplina. Isso vai fazer com que você crie um laço com mais velocidade, com mais solidez. Como que eu posso fazer? Quais são os instrumentos, quais são as coisas que eu posso fazer para me manter em contato com a divindade? É bom quando você chega fazer uma invocação. Então você pode escrever uma invocação sua com características que você estudou sobre a divindade, isso é bem interessante, ou você pode usar invocações
específicas. Tem vários livros que têm invocações. O Claudinei Preto tem um livro inteiro sobre invocações, se chama Arte das Invocações. É claro que não tem todas as divindades do mundo em todos os livros, em nenhum livro. Muitas divindades não têm invocações escritas acessíveis, mas você pode escrever, você pode usar invocações específicas e você pode colocar nas suas invocações expressões que sejam tradicionais dessa divindade. Por exemplo, para Hecate, muita gente fala Kaire Hecate, que é uma expressão específica para Hecate, né? Se você vai cultuar alguma divindade Yorubá, a gente ainda tem as saudações dos orixás que estão vivas ainda, né? Como Ogunhê para Ogum, o Kearo para Oxóssi. Então, eu começo chamando. É óbvio, né? Se eu vou na casa de um amigo, eu ligo antes, ou eu bato no portão. Ninguém faz mais isso, né? Mas a gente fazia, batia no portão, ô de casa, né? E chamava a pessoa para ver se tinha alguém ali pra gente poder conversar. Então, eu faço uma invocação, eu acendo um incenso, eu levo uma oferenda, que é uma porta de entrada também, um incenso que esteja relacionado a essa divindade. A oferenda, que é uma comida, né, ou uma bebida, ou uma erva, ou qualquer coisa que esteja relacionado à divindade, para começar a orientação. E aí, normalmente, a gente vai para uma meditação com a divindade, que é um momento em que nós vamos nos transportar para um outro plano, nós vamos nos encontrar num plano comum entre o plano divino e o plano físico, que existem esses espaços que nós compartilhamos, e nesse lugar nós vamos compartilhar conversas, nós vamos compartilhar experiências, nós podemos pedir que a divindade nos leve a uma revelação, nos traga um conhecimento, nos traga uma resposta de alguma coisa que a gente precisa. Ou a gente pode só conversar mesmo, compartilhar o meu dia, compartilhar como é que estão as coisas e tentar encontrar pontos em comum para manter essa conversa. E a gente faz isso continuamente, com rotina e com disciplina. Bom, aí nós conseguimos manter essa continuidade, nós vamos começar a perceber a divindade se manifestando no nosso dia a dia, nós vamos começar a perceber a divindade se manifestando nas nossas questões cotidianas, conversando com a gente em outros momentos, conversando com a gente em momentos que a gente precisa da energia daquela divindade, né? Então, por exemplo, Atena é uma deusa de culto pessoal minha, e às vezes eu estou muito precisando de sabedoria, eu estou muito indo para uma guerra de um jeito muito ferrenho e bélico, que eu tenho essa energia, e a Atena faz, opa, calma aí, menino, não precisa ser assim, vamos bolar uma estratégia, vamos tentar de um jeito diferente. Eu, tipo, tá bom então, vamos lá. E às vezes puxa sua orelha também, né? Às vezes as divindades que você tem culto, elas trabalham como um ego auxiliar mesmo, elas fazem parte da tua mente, elas fazem parte da tua existência psiônica, e elas começam a trabalhar com você, elas começam a existir com você, elas começam a ser suas amigas. São aquelas amigas que você liga para pedir um conselho, são aquelas amigas que você tá fazendo uma merda e ela diz, vai fazer merda de novo, sério mesmo, né? Que dá uns 3 tapas na tua cara para poder te ajudar a sair de alguma coisa que não estava muito legal para você, ou que ela com certeza sabe que não seria boa para você, né? Estabelecido esse contato, você tem essa divindade num altar, você pode ter um altar com as suas divindades de culto pessoal, e aí ter todas elas lá. É interessante que a gente não tenha divindades de panteões que sejam inimigos, ou panteões que tenham um histórico de guerra entre eles. Por exemplo, os romanos e os celtas. Os romanos invadiram a Bretanha e foi uma briga muito grande essa invasão, e é uma coisa que as divindades celtas e as divindades romanas representam o povo celta e o povo romano. Então é um pouco mais difícil. Não significa que é impossível. Eu não acho que isso seja impossível. Essas rusgas eternas são problemas humanos. Mas você precisa de um tempo para poder colocar os dois ali juntos. Mas mesmo do mesmo panteão, às vezes tem problemas. Por exemplo, eu cultuo no meu culto pessoal Poseidon. E eu cultuo Atena. E os dois não se bicam de jeito nenhum.
Então, no mesmo altar, eu não coloco os dois. É até engraçado, porque eu cultuo Hestia, Atena, Ártemis e Poseidon. E aí, como são todos gregos, eu fiz um altar com todos os deuses gregos ali, tal. Coloquei 4 estatuetas, saí, fui fazer minhas coisas, tal, taranã. Quando eu volto, a estatueta de Poseidon tá caída no chão, pá, espatifada, espatifada. Eu olho pra estatueta de Atena e eu penso, mas você é uma danada, né? A outra empurrou o outro do altar, né? É claro que bateu um vento, qualquer coisa, mas é um símbolo. Tá ali mostrando que os dois não vão ficar juntos no mesmo altar, né? Eu cultuo também Ogum, por exemplo, dentro da tradição Família da Terra, que é a tradição onde eu sou ancião, uma das tradições onde eu sou iniciado, e Ogum tá de boa com os gregos. Não tem problema, eles estão todos 5 no mesmo altar, dá para ter todos eles juntos, né? Então, a gente precisa conhecer a história justamente para poder fazer isso. Então, daqui para frente você tem os seus deuses de culto, vocês têm uma forma de criar intimidade com eles. Essa intimidade não vai ser construída em um mês, não vai ser construída em 2 meses, sabe? Pega 6 meses, pega um ano para você se dedicar à energia de uma divindade, se especializar na energia dessa divindade, conhecer ela e mantenha esse culto depois. Não adianta, isso não é Pokémon. Você não joga a Pokébola, prende a divindade na Pokébola e sai guardando, colecionando, porque tem que pegar todos. Não é isso. Você tem lá as suas divindades de culto que são do teu coração, que são pessoais tuas. Isso não significa que você não pode se aproximar de outras divindades para fazer outros tipos de relações, outros tipos de trabalhos mágicos e meditativos, né? Mas as divindades de culto pessoal, elas exigem essa intimidade. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, para quem está começando, para quem não está, para quem gosta do assunto, para a gente construir aí novas relações e novas formas. Não são novas, né? Mas um novo repensar sobre essas questões.